Mais uma saída no Goiás, o zagueiro da Silva assina a sua rescisão com o Verdão. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes sobre essa história. Esse jogador que tinha um vínculo longo do maior do Centro-Oeste, até mesmo, por que não, uma expectativa de ser utilizado na Série A do Campeonato Brasileiro. Além disso, quero comentar também sobre a situação do centroavante Renato Kaiser. Vem muita gente falando que poderia ser uma boa alternativa no Verdão, ele que estava treinando no Atlético Goianiense e agora vai para o outro rival na Série A do Campeonato Brasileiro. Também sobre o Danilo Santa Cruz, marcou um gol importante nas oitavas de finais da Copa Libertadores pelo Deportivo Pereira da Colômbia. O Edmil Pinheiro respondeu a respeito desse assunto também, comentando sobre a situação, essa decisão tomada pelo presidente do Goiás da sua não contratação. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Também se inscreva no nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News. Vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. O apoiador aqui do Goiás News é a Zapay. Ela facilita bastante a sua vida financeira para pagamentos, por exemplo, de IPVA, multas de trânsito, licenciamento e muito mais. Só você baixar o aplicativo gratuitamente, você já consegue consultar se tem alguma dívida em aberto, utilizando a placa do seu carro ou também da sua moto. Tendo esse débito, você pode utilizar o nosso cupom GOIAS25, vou deixar ele passando aqui para vocês, para ter 25% de desconto no valor das suas taxas e também a possibilidade de parcelamento em até 12 vezes utilizando o seu cartão de crédito. Então, vou deixar o link da Zapay, tanto do site quanto também do aplicativo, na descrição do nosso vídeo e no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre uma das histórias mais icônicas, dessa atual temporada de 2023 no Goiás, envolvendo o paraguaio Danilo Santa Cruz, meio-campista de bastante destaque no Nacional, depois de toda aquela enroleira que ele teve antes de acertar com o Deportivo Pereira, a sua atual equipe. Chegou inclusive a estar em Goiânia, fez exames médicos, mas na hora da assinatura de contrato, ele já tinha um pré-acordo, um pré-contrato com o Rosário Central da Argentina, que acabou sendo desfeito. O Danilo Santa Cruz acabou fazendo um gol importante nesse último meio de semana, nas oitavas de finais da Copa Libertadores. O Deportivo Pereira, que pela primeira vez na história, vem participando da competição internacional, fazendo uma boa campanha, já havia se classificado na fase de grupos de um grupo complicado, que tinha o Boca Juniors também, passou na segunda colocação, enfrentando agora o Independente Del Valle. Vitória por 1-0. Na cidade de Pereira, se eu não estiver enganado, na Colômbia, por 1-0 diante do Independente Del Valle, e o gol justamente do Danilo Santa Cruz. O Edmil Pinheiro, em entrevista ao pessoal do Sintonia Esmeraldino, ele comentou um breve trecho a respeito dessa novela, essa história e essa decisão também do presidente do Goiás. Abre aspas. O Paulo Rogério Pinheiro não aceitou o Santa Cruz, que veio e ficou aqui 2 dias. Até acho que o rapaz nem sabia, mas ele não aceitou. Teve certeza que mentiu, então o Paulo Rogério Pinheiro não aceita. E a gente deu todo o apoio a ele na sua decisão. Fecha aspas, foi o que disse o Edmil Pinheiro, até ficando daquele lado da história que eu havia comentado aqui no canal também, que muito possivelmente o Danilo Santa Cruz nem sabia dessa história. É um cara que, quando surgiu nas categorias de base do próprio Nacional, ele participou lá em 2007, também foi para o Libertad, onde jogou ali de 2013 até o finalzinho de 2018, melhor dizendo, foi para o Nacional e ficou de 2018 até 2022. Em grande parte da sua trajetória, inclusive o Danilo Santa Cruz nem sequer tinha empresários, ele não tinha de fato interesse de mudar para outras equipes. A intenção dele era jogar o máximo possível, seja no Libertad ou no Nacional, essas duas equipes que ele ficou basicamente 10, 12 anos no futebol paraguaio. Ficou livre no mercado, a possibilidade de mudanças de ares, tinha propostas tanto do futebol da Grécia quanto também do Rosário Central na Argentina, onde ele assinou essa carta de intenção para se mudar para lá. O pré-acordo, que tem todos os detalhes, realmente é uma burocracia muito grande. Ele poderia sim, depois desse descobrimento por parte do Goiás, voltar atrás e fechar com o Verdão. A questão é que o Paulo Rogério Pinheiro acabou barrando nessa história. O Goiás depois acabou buscando, teoricamente, para essa posição de função de maior criação, o Guilherme Marques, um pouco mais experiente. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você pensa a respeito dessa história, No mínimo curiosa. Enfim, um jogador importante na disputa da Copa Libertadores também. Ele chegou um pouquinho depois, no início, da competição. Soma 4 partidas na Libertadores, 2 delas como titular e um gol marcado. Na temporada em geral, números discretos, até aqui pelo Deportivo Pereira. 11 partidas, um gol e um passe também para os seus companheiros. 28 anos de idade. Vai lembrar que o paraguaio tem contrato no Deportivo Pereira somente até dezembro desse ano.
Antes de seguirmos aqui com o nosso vídeo, quero passar o recado da Sorte Golbet, casa de apostas esportivas, para você palpitar no jogo do Goiás nesse próximo sábado contra o Fortaleza. Uma vitória do Verdão em casa pagando R$ 2,75 a cada real apostado, um empate também muito bom a R$ 2,65 lá na Sorte Golbet. Outras partidas interessantes também nesse sabadão, como por exemplo Fluminense e Palmeiras. Uma vitória do Palmeiras fora pagando R$ 2,55 a cada real apostado. Santos e Atlético Paranaense com empate também a R$ 2,56 na Vila Belmiro. Internacional e Corinthians com a vitória do Inter em casa a 2,18. As outras partidas também na Série B do Campeonato Brasileiro ou na Série C com a Aparecidense em campo, você encontra tudinho lá na Sorte Golbet. O link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário fixado. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre a rescisão de contrato do Goiás com o zagueiro da Silva, jovem que fez boas partidas nessa atual temporada pelo Londrina, na Série B do Campeonato Brasileiro. O da Silva que tem 22 anos e participou de 7 atuações pelo Londrina na segunda divisão. Seu contrato no Goiás ia até dezembro de 2025 e, sem sombra de dúvidas, acaba surpreendendo. Primeiramente porque, segundo informações do Globo Esporte, também da rádio local lá de Londrina, o jogador acabou perdendo um pouco de espaço nas últimas rodadas pelo Tubarão e foi liberado por parte do Londrina para retornar de empréstimo ao Goiás. Segundo o Globo Esporte, também o Vitor Pimenta, do Mais Goiás, valeu demais aí a rapaziada, existia interesse, sondagens de equipes do exterior para contar com seu futebol. A questão é que a rescisão de contrato, ou pelo menos uma contratação que a gente ainda não está sabendo, eu estou buscando mais detalhes sobre essa notícia, estou gravando esse vídeo no comecinho da tarde da sexta-feira. O da Silva, ele colocou uma mensagem de despedida no seu Instagram, agradecendo aí por esses 9 anos, que ele acabou ficando no Goiás, e o jogador que de fato tinha contrato até dezembro de 2025. Então, aconteceu uma das duas coisas, uma rescisão de contrato, uma negociação em definitivo. Vou ficar mais com a primeira possibilidade, possivelmente o Goiás negociando o jogador com o futebol do exterior e mantendo uma porcentagem grande, significativa de uma eventual venda futura. Até porque tinha um contrato longo, acho que não faria muito sentido liberar só por liberar, possivelmente já tendo um encaminhamento com o futebol do exterior. A gente não sabe ao certo, acho que deve ser algum time ou pequeno ali de Portugal, ou até mesmo no futebol aqui da América Central mesmo, por exemplo, o México ou algo nesse sentido, porém apenas um mero palpite. O da Silva que eu até falei no vídeo ainda, se eu não estiver enganado, no comecinho dessa semana, que ele poderia ser um reforço para o Goiás na sequência da temporada. Isso porque o Paulo Rogério Pinheiro, presidente do Verdão, ele havia comentado da possibilidade do Ian Souto, o destaque do Vitória nessa Série B do Campeonato Brasileiro, retornar para o Goiás para fazer aquela função de um quinto zagueiro na composição do elenco. Acontece que o Ian Souto, no momento daquela entrevista do Paulo Rogério, ele não tinha jogado nenhum jogo pelo Vitória na Série B. Agora, nos últimos 7, 10 jogos do Vitória na Série B, acabou montando um esquema com 3 zagueiros, o Wagner Leonardo, o Camutanga também e o Ian Souto fazendo a função mais central, e o cara vem jogando muita bola pelo Vitória, então não faz o menor sentido do Goiás tirar o jogador por lá, já que ele pode se valorizar e está se valorizando na disputa da segundona, e voltar para Goiânia para ser uma quinta opção na zaga e já tendo não tendo tanta moral assim com a torcida. Com o da Silva, eu vejo ele até melhor do que o Ian Souto, sendo bem sincero aqui com vocês. É jovem ainda, beleza, 22 anos, tem um jogo aéreo muito interessante, mas na minha avaliação é melhor zagueiro do que o Edu. Já que está no Goiás, tem um contrato longo, voltou antes do fechamento da janela, poderia ser, por exemplo, uma opção interessante para a composição do elenco daqui até a reta final do ano. Essa posição que ficou sim muito escassa dentro do elenco do Goiás. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o zagueiro da Silva. Segundo o site Transfermarkt, ele está avaliado em 400 mil euros. Ainda não tem os detalhes a respeito dessa negociação, porém, ou o Goiás colocou uma grana no bolso já agora de imediato, ou ficou com uma parcela significativa de uma eventual venda futura. Acho que poderia ser uma boa opção. Melhor do que nada, já que o Goiás conta com apenas 4 zagueiros profissionais para a disputa da Série A e apenas 3 deles com nível satisfatório. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre um jogador que eu vi muitos de vocês perguntando se poderia ser uma boa opção para o Goiás. Estava treinando no Atlético Goianiense, que é o centroavante, o Renato Kaiser, atualmente com 27 anos de idade, tem um contrato ainda longo no Fortaleza, até dezembro de 2025, e só estava emprestado a um clube da Coreia do Sul na temporada, no finalzinho de 2022. Até somou bons números por lá, foram 12 partidas, 4 gols marcados e uma assistência. Acabou tendo uma lesão no tendão de Aquiles, algo semelhante, por exemplo, que aconteceu
com o Sidmar do Campeonato Brasileiro do ano passado. Agora para 2023, não voltou para o Fortaleza, né? Fez ali a sua preparação ainda com uma certa indefinição na parte física e tudo mais. Ficou um período na Coreia do Sul e nos últimos um mês e pouquinho, estava treinando no Atlético Goianiense. Até mesmo existia uma possibilidade dele ser registrado, né, para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Isso não aconteceu, segundo uma entrevista do Adson Batista ao pessoal da Rádio Band News de Goiânia. O presidente do Atlético comentou o seguinte, que era um jogador que ainda estava fora de forma, o Atlético precisando de jogadores para agora, né, para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, e que era muito caro, ou seja, para recuperação, o Fortaleza bancava o seu salário. A partir do momento que ele voltasse a atuar, aí sim tem nesse contrato possivelmente de um empréstimo, pagando metade dos seus vencimentos. Então para o Atlético acabou ficando uma conta muito pesada. Para ser uma opção interessante para o Goiás, sem sombra de dúvidas, eu acharia uma alternativa razoável, porque um atleta que sempre demonstrou um bom futebol, seja no Atlético, no Cruzeiro também, né? Apesar de poucas oportunidades, ali no comecinho de 2019. No Atlético ele foi muito bem, tanto naquela Série B de 2018, quanto também na Série A do Campeonato Brasileiro de 2020. Essa parte física acaba pegando um pouco, né? Porque se o cara não está 100% fisicamente, é difícil de você bancar que ele vai voltar a jogar em um nível satisfatório nessa reta final do ano, e um salário que possivelmente no Fortaleza deve girar ali por completo na casa de uns 250, 300 mil reais facilmente, até porque ele foi contratado por 6 milhões de reais pelo Fortaleza no início da temporada de 2022. O América Mineiro acabou fazendo essa aposta, né? Acertou com ele um empréstimo curto até o final do Brasileirão, somente até dezembro ainda pertence ao Fortaleza. Vamos ver aí, né, o seu desempenho nessa reta final. Acho que é um jogador que sempre me agradou, sabe? Sempre quis ver o Renato Kaiser aqui no Goiás. Inclusive acho que o Verdão deu uma baita um vacilo danado, né? Por exemplo, em 2018, poderia ter contratado o jogador para a Série B, para 2019 também, mesmo ele já somando bons números pelo Atlético. Em 2019 ele sai do Cruzeiro e vai ainda para a Ponte Preta e termina a Série A daquele ano, já na Chapecoense, que já estava basicamente rebaixada, né, naquela reta final. Então o Goiás poderia ter buscado esse jogador naquele momento, né? Todo mundo muitos torcedores já desde aquela época no WhatsApp, no Facebook, pedindo a sua contratação. Agora pode ser uma alternativa. Possivelmente, se destacar, o Fortaleza deverá utilizar o jogador para a temporada de 2024. Ele tem ainda somente 27 anos de idade. Em 2021, pelo Atlético Paranaense também jogou muita bola, né? Foram 53 atuações, com 12 gols marcados e 3 assistências. Pelo Atlético também na temporada de 2020, o Atlético Goianiense, ele começa muito bem, né? Marcou 10 gols em 16 jogos, vários deles naquele bom começo da Série A do Campeonato Brasileiro, e tem essa negociação com o Furacão. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários a respeito do Renato Kaiser. Não foi um nome procurado pela diretoria do Goiás, sondagem, proposta, nada nesse sentido. Apenas especulação dos torcedores. Resolvi trazer esse vídeo aqui para vocês, completando, né, sobre o seu futuro, essa parte do Atlético, por que não ficou com o jogador também para a sequência da Série B, o nome muito caro, e essa aposta também do América Mineiro para recuperar o jogador na reta final do Brasileirão. O Goiás que ficou de contratar, dá pra gente dizer assim, pelo menos mais um centroavante. Existia esse interesse, a possibilidade no finalzinho da janela. Gostaria sim de muito, né, ter aí o Renato Kaiser no Goiás, nem que seja para recuperar, jogar ali só os últimos 10 jogos, por exemplo, da primeira divisão. A questão que a parte financeira acaba não sendo tão compensativa assim. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Vou deixar os outros vídeos que já gravamos no decorrer dessa semana na tela final. Tem um vídeo falando também sobre opções de jogadores livres, 100% livres ainda no mercado da bola. O nosso canal de cortes aqui embaixo na descrição e os links dos dois apoiadores, tanto da ZAP quanto também da Sorte Gobet, na descrição e no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldianos. Valeu, galera!